Olá, no ar mais um Clipping Eletrônico, o programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre o TCM, o Tribunal de Contas do município, que vem sendo alvo de críticas na análise de licitações e obras da prefeitura. Esse descontentamento ele vem do próprio Poder Executivo e também por parte dos vereadores. No mês passado, a Câmara protocolou um projeto de lei do vereador Fernando Holliday, do Democratas, pedindo inclusive a extinção do TCM aqui de São Paulo. Bom, para discutir esse assunto aqui com a gente, todas as questões que envolvem o Tribunal de Contas do município, eu recebo o Adib Kassuf Saad, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo. Tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença. Tudo bem, boa tarde, eu que agradeço o convite. Também aqui com a gente o Antônio Cecílio Moreira Pires, que é professor de Direito Administrativo da Universidade Mackenzie e também mestre e doutor em Direito do Estado. Tudo bem? Obrigado pela presença. Tudo bem, Felipe. Eu que agradeço a chance de poder discutir um projeto de tão relevância. E lembrando também que você que está nos assistindo pode participar enviando sua pergunta ou sua sugestão, seu comentário para a gente através do telefone 3396-4944 ou ainda na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, senhores, como eu já disse aqui na abertura, é um assunto aí que tem criado algumas polêmicas, né? Para a gente abrir, eu gostaria que um dos senhores explicasse um pouquinho para a gente, ou os dois, fiquem à vontade, um pouquinho de qual que é a função do TCM para a cidade de São Paulo, para o nosso telespectador também entender um pouquinho, para dar início aqui no nosso debate. Quem gostaria de começar? Posso começar? Fique à vontade. Bem, na realidade, o Tribunal de Contas, ele tem uma previsão constitucional, artigo 70 e 75 da 70 a 75 da Constituição Federal, e pelo princípio da simetria, o Estado deve ter um Tribunal de Contas e, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, foi permitido, porque já existiam esses dois tribunais municipais, a Constituição Federal permitiu que eles continuassem. Tribunal de Contas, o objetivo dele é estabelecer o controle externo da administração pública. Na realidade, o controle externo da administração pública, ele é realizado pela Câmara de Vereadores com auxílio do Tribunal de Contas. Que hoje a gente, como o senhor citou, a gente tem só as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro com essa administração municipal, né, do Tribunal de Contas. Adib, muito obrigado mais uma vez pela presença. Qual que é a sua visão em relação a essa questão da função do TCM? Felipe, mais uma vez obrigado pelo convite. É sempre importante debater de forma clara, transparente, republicana, os assuntos da mais alta relevância para a sociedade. Na realidade, desde 3 séculos antes da era cristã, desde a Grécia, os membros da sociedade grega de Atenas já escolhiam 10 oficiais para anualmente cuidarem das contas daqueles que geriam os recursos públicos. Passamos quase 2000 anos e depois uma única grande modificação que foi em 1789 com a Revolução Francesa, em que o artigo 15 do grande diploma que tratou dos direitos fundamentais veio trazer a inovação de que o cidadão tem o direito de saber obter uma prestação de contas daquele que cuida das burras públicas, do erário público, do dinheiro público. Muito bem. Aqui no Brasil nós tivemos inicialmente o Tribunal de Contas da União e depois a implantação dos Tribunais de Contas dos Estados. Não havia inicialmente uma configuração perfeita, uma configuração bem acabada nos diplomas constitucionais. Com a Constituição de 88, nós tivemos uma perfeita delimitação do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados e uma vedação expressa à criação de tribunais de contas nos municípios. Foi feita uma exceção, ou seja, a manutenção dos tribunais de contas nos municípios onde eles já existiam. E por que existiam? Existiam porque, dada a magnitude, o tamanho, a envergadura de cidades, que na realidade tem o tamanho não de uma cidade simples de 5, 10, 15, 50, 100 mil habitantes, mas de uma cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, hoje com 12 milhões de habitantes, que tem problemas de muitos países, crônicos, né? Problemas históricos que levaram 10, 20, 30, 40 anos, transformando em quase problemas insolúveis. Nós temos um país, na realidade, para ser administrado. Então, é preciso compreender de forma adequada o recado que o Constituinte de 88 deixou, no sentido de permitir para essas cidades a manutenção dos tribunais de contas,
dado o volume e a complexidade, a peculiaridade dos assuntos que são tratados nessas cidades, que são cidades do tamanho de um verdadeiro país. Este é o exemplo de São Paulo. O Tribunal de Contas do município de São Paulo enfrenta problemas que têm a magnitude de um problema de um país. São peculiaridades, são situações históricas, são problemas crônicos que vêm sendo enfrentados por décadas. E é nesta seara, é neste campo, no meu sentir, que a questão deve ser colocada. Sou pena de nós levarmos o projeto de lei orgânica, de modificação da lei orgânica, para um simples casuísmo. Nós passamos por uma quadra histórica muito delicada. Hoje, pululam pelo país muitas ideias, algumas realmente boas, professor Cecílio, outras são, de certa forma, oportunistas, de acordo com a situação, mas nós precisamos saber se efetivamente é o momento de extinguir um importante órgão de controle externo da administração pública, ou se nós precisamos aprimorar os meios de controle externo. Essa é a questão que precisa ser amplamente debatida. E é nesta seara que eu acho que a Câmara de São Paulo deve se pautar junto com a população de São Paulo. Vocês acham que, de alguma forma, o TCM ele tem extrapolado as suas funções? E outra questão que aparece também com relação ao tamanho da máquina, né, desse sistema, né? O que muitos vereadores propõem, talvez, um enxugamento do tribunal, se fala muito da questão do salário dos conselheiros. Como vocês veem essas questões também? Na realidade, complementando aí a fala do doutor Adib, eu acho importante nós lembrarmos que São Paulo realmente é uma das cidades que tem o maior orçamento do país, juntamente com o Rio de Janeiro. A complexidade do município de São Paulo, ela se compara verdadeiramente a um país, não é? Então, eu acho que, em um primeiro momento, a necessidade de um órgão específico e que conheça as peculiaridades da cidade de São Paulo é que, na realidade, venha justificar a necessidade deste órgão de controle externo, não é? Agora, é claro que sempre é possível nós termos algumas modificações, se existem algumas críticas com relação ao número de funcionários ou até o aprimoramento da auditoria que o Tribunal de Contas faz. Hoje, por força até da Constituição Federal, nós estamos numa administração pública gerencial, onde devem ser controlados os fins, não é? E em detrimento da administração burocrática, onde se controlava muito o procedimento. A questão do controle da finalidade, eu acho que é muito importante. Ou seja, a questão do planejamento, hoje se controla legalidade, legitimidade. Então, tudo isso tem que ser considerado com vistas a um aprimoramento do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que eu acho que qualquer aprimoramento sempre é muito bem-vindo. Agora, simplesmente postular pela extinção, sem uma discussão maior, eu acho uma atitude minimamente temerária. Né? Eu acho que é importante realmente discutir e rediscutir a matéria, porque o que acontece? Nós temos hoje o cidadão, e esse cidadão ele tem que participar da vontade administrativa. Eu acho que existir a possibilidade de um órgão de controle externo no município de São Paulo, onde o cidadão possa bater as portas e eventualmente apontar que esta ou aquela licitação está errada, não é? Que está ilegal, que está ilícita, é muito importante, dado a complexidade do nosso município. Uma outra questão também aí o pedido de um corpo mais técnico, né? Não de indicações políticas, enfim, só complementando. Felipe, são duas questões fundamentais. A primeira delas se coloca, na realidade, do ponto de vista dos conselheiros, que é a formação daqueles que irão julgar, apreciar as matérias. Nós podemos, sim, sem dúvida alguma, melhorar ou tentar aperfeiçoar a forma de escolha ou de indicação desses conselheiros. Se há uma certa politização desta sistemática, nós podemos fazer uma modificação tentando dar um caráter mais técnico e menos político a essas indicações, de modo a tornar o órgão final, o órgão decisório, tão técnico quanto os órgãos de instrução, os órgãos instrutórios.
Não tenho dúvida alguma que os auditores do Tribunal de Contas do município, assim como os auditores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são altamente qualificados. Eles estão em constante processo de atualização e de preparo. São pessoas muito técnicas e muito preparadas para exercer as suas funções. Se existe algo para ser melhorado, modificamos a legislação, modificamos o organograma, eventualmente a própria estrutura funcional, o cargo, a estrutura de cargos de carreira, e levamos isso para uma melhoria técnica. Agora, fechar a porta de um órgão de controle para uma metrópole do tamanho de São Paulo, eu acho muito temerário. Isso precisa ser amplamente discutido. Não é porque, num determinado momento da história ou num determinado momento político, nós temos decisões que descontentam um partido ou outro partido, porque descontentam uma gestão ou outra gestão, porque é do partido A ou foi contra uma licitação B, que nós devemos mudar a estrutura ou fechar a porta de acesso da população ao controle de contas. Isso não. Nós vamos estar legislando de forma absolutamente casuística, de forma pontual. Nós temos que olhar o todo. Interessa à população de São Paulo, deste verdadeiro país, e os nobres vereadores de São Paulo sabem o que é carregar o peso de uma cidade como São Paulo e as decisões que são tomadas todos os dias pela Câmara de Vereadores, o que impactam na vida de milhões de pessoas. Vamos fechar a porta de um órgão de controle por força de uma sistemática que não foi bem compreendida por um grupo político ou outro. Acho isso muito complicado. O professor colocou muito bem, não só a legalidade, como a legitimidade. O que se discute, e me parece que esse é o mote principal, é a questão da economicidade, que é um dos princípios fundamentais que deve reger na administração e também no controle de contas. Muito bem, se nós transferirmos, e essa é uma pergunta que precisa ser respondida, se nós transferirmos a Conferência de Contas, o controle de contas do município de São Paulo para o Tribunal de Contas de São Paulo, essa absorção de uma estrutura pela outra gerará quanto de economia? A estrutura do TCE já está preparada para absorver tudo isso sem aumento da sua própria despesa? Do ponto de vista técnico, não tenho dúvida nenhuma. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é exemplo para qualquer outro tribunal do país, inclusive do exterior. Altamente técnico e altamente qualificado. Porém, se a ideia é a economicidade, somente deste ponto nós temos condições de simplesmente transferir toda a demanda de trabalho para o Tribunal de Contas do Estado sem aumento dos seus servidores, sem aumento do número de seus funcionários. Qual vai ser essa impactação? O Tribunal de Contas do Estado, que acompanha todos os municípios do Estado, mais o governo do Estado, irá compreender da mesma forma as necessidades, as peculiaridades e a situação crônica do município de São Paulo? São situações que o povo de São Paulo tem que discutir. A população de São Paulo e, principalmente, os seus legítimos representantes, que são os vereadores, ouvindo as bases, é que devem decidir se mantém ou não o Tribunal de Contas. Não vejo, e esse foi um debate que se travou nos últimos dias, como o projeto de lei, o projeto de emenda à lei orgânica, como inconstitucional. Não vejo inconstitucionalidade alguma no projeto que foi feito. Se a Câmara Municipal decidir com os quóruns previstos pela extinção, não vejo inconstitucionalidade nisso. O que a Constituição Federal de 88 garantiu foi a manutenção dos tribunais de contas nos municípios que existiam à época, mas não deu perenidade para esses tribunais. Ou seja, se em algum momento esses municípios que tinham à época resolvessem extinguir e atribuir essas funções aos tribunais de contas do Estado, não vejo inconstitucionalidade alguma no projeto. A questão é se o momento é oportuno e se eles são efetivamente úteis no auxílio à população no controle das contas públicas. A gente viu aí no ano passado, né, nós tivemos a extinção dos TCMs no estado do Ceará, né? Só para pontuar, o orçamento do TCM aqui de São Paulo, agora para 2018, 283 milhões de reais. A gente tem também uma PEC na Assembleia Legislativa, né? Pelo menos uma PEC que propõe também a extinção do TCM aqui de São Paulo, de autoria do deputado estadual João Caramês, do PSDB, que é uma proposta de abril de 1999, que mostra que não é um assunto novo, né? Essa polêmica já vem aí de um bom tempo, de algumas décadas aí, né?
comecei, vamos dizer assim, a minha carreira aos 18 anos de idade na prefeitura do município de São Paulo, enquanto escriturário. E eu me lembro que isso em 82, 83, quando a minha então chefe na época, a Maria Conceição Silva Pérez Campos, me mandou para o Tribunal de Contas e já naquela época se discutia a extinção do Tribunal de Contas, né? E eu acho muito estranho porque 2018 o Tribunal de Contas do município de São Paulo está fazendo 50 anos, não é? E nesse exato momento, nesse contexto político que nós vivemos, onde nós temos a discussão da corrupção, né? Nunca foi tão discutida como nos últimos anos, propor a extinção de um órgão de controle me parece que vai exatamente na contramão daquilo que está sendo discutido hoje. E o doutor Adib falou, né, a questão aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele ter condições ou não de absorver tudo isso. Tecnicamente, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está mais do que apto a estar absorvendo tudo isso. Mas a questão é, o Tribunal de Contas do município de São Paulo, se não me falha a memória, nós somos mais de 600 municípios no estado de São Paulo. Então, ele controla a conta de mais de 600 municípios, mais a conta do governo do estado de São Paulo. E a questão é, será que o Tribunal de Contas do estado de São Paulo teria condições de absorver tudo isso, né? Então é uma coisa que acho que tem que ser muito pensada, uma coisa que tem que ser muito discutida. E além disso, a questão da constitucionalidade, né? Eu também concordo que o que a Constituição de 88 previu foi a mantença dos tribunais de contas municipais que, à época da promulgação, já se faziam presentes no nosso ordenamento jurídico. Agora, me parece que a extinção de um órgão do porte do Tribunal de Contas, numa cidade como São Paulo, ela minimamente vai contra o princípio da eficiência, o princípio constitucional da eficiência. Então, se não existe uma inconstitucionalidade, vamos dizer assim, explícita, eu acho que uma inconstitucionalidade implícita existe, né? E esse projeto de lei, no meu sentir, no meu entender, logicamente, poderia ser inquinado de inconstitucional por conta do princípio da eficiência, porque me parece ineficiente mandar todas as contas do município de São Paulo para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já tem mais de 600 municípios, a que ele tem que controlar as contas do prefeito, e sem falar do governo do Estado de São Paulo, né? É uma coisa que realmente, doutor, eu acho que precisa ser muito pensada, muito discutida, amplamente discutida pelo povo do município de São Paulo, que são os principais interessados. Acho que o controle social hoje, a participação do cidadão na vontade administrativa, ela é importantíssima. Nós precisamos, o nosso povo precisa aprender a exercitar a cidadania. E exercitar a cidadania é exatamente participar de tudo isso. O senhor citou a questão da corrupção, né? Como é que fica quando acontecem episódios de corrupção dentro do próprio TCM, como a gente viu, inclusive, no Rio de Janeiro, né? Questão de corrupção, casos de corrupção no TCM no Rio de Janeiro. Na realidade, quando nós observamos uma situação de corrupção ou de suposta corrupção, nós identificamos que o sistema está doente. Mas quando o sistema está doente, nós precisamos verificar se é uma falha do sistema ou se é uma falha das pessoas. Sim. A corrupção não está na sistemática jurídica. A corrupção só entra no sistema através de pessoas. Se nós tivermos pessoas honestas, o sistema será honesto. Se nós tivermos pessoas desonestas, o sistema será desonesto. Temos visto, e aí me permita, Felipe, fazer uma pequena observação, nós temos visto muitas alterações legislativas nos últimos anos. Muitas propostas de alteração legislativa dizendo vamos modificar a legislação penal, vamos modificar a legislação administrativa, vamos modificar o direito administrativo sancionador, vamos modificar a forma de sancionar as empresas, vamos modificar a sanção contra os políticos. Eu tenho ouvido muito pouco, mas muito pouco, para não dizer absolutamente nada, em alguma ideia de tentar mudar um pouco o homem, o ser humano. Por mais que nós tentemos mudar a legislação, se não mudarmos a forma de atuar do povo, a forma de atuar dos políticos, a forma de atuar do gestor público, não haverá lei suficiente neste país que dê conta da corrupção. Então, se existe um problema de corrupção num determinado Tribunal de Contas, o que temos que fazer?
Aplicar a lei existente. Se é corrupto, cadeia. Responde patrimonialmente por aquilo. Agora, se pudermos melhorar o sistema, sim, vamos melhorar o sistema, mas pensando numa gestão e numa jurisdição sadia, preenchida por pessoas de bem, bem intencionadas, honestas, com boa formação técnica. Isso sim. Não podemos tratar o doente como sendo a regra geral que deve permear a administração pública. Onde há um foco de corrupção, temos que eliminar o foco de corrupção e não tratar toda a administração pública como se a corrupção fosse a regra geral. Porque senão estaremos, mais uma vez, trabalhando sobre o casuísmo. E o casuísmo não projeta o país para o futuro. Fazemos leis oportunistas, leis de momento, leis que não projetam o país para daqui 30, 40, 50 anos. E a cada 3 ou 4 anos, a cada nova notícia, a cada novo escândalo, corremos atrás da lei que foi votada 6 meses antes para verificar o que podemos mudar, para mais uma vez atropelarmos o processo legislativo, para mais uma vez não ouvirmos a nossa população, porque na realidade o poder vem do povo, é de lá que todo o poder vem. E estamos fazendo leis à baciada neste país sem ouvir o povo. O povo, que tem que dizer o que ele quer, não tem sido ouvido para absolutamente nada. E o parlamento, como a Câmara de São Paulo, como a Assembleia Legislativa de São Paulo, como o Congresso Nacional, onde tem que haver a maturidade, a maturação das ideias, onde nós temos que fazer com que essas ideias, esses projetos possam ser pensados à exaustão, segundo a vontade do povo. Eles simplesmente, muitas vezes, são votados ou a toque de caixa, ou na calada da noite, ou segundo a pressão de um determinado grupo político ou econômico. Precisamos projetar o país para daqui 20, 30, 40, 50 anos e não legislar sobre um determinado caso. Deixa eu passar novamente o nosso telefone aqui, o nosso contato, para você que está nos assistindo, queira participar, enviar o seu comentário ou uma pergunta para os nossos convidados. O telefone é o 3396-4944. 3396-4944, como você está vendo aí na sua tela. Você também pode enviar sua pergunta ou a sua sugestão, seu comentário pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. A gente tem um dado aqui, olha, um levantamento que foi realizado pela ONG Transparência Brasil em 2014, que mostrou que 2 em cada 10 conselheiros respondiam processos criminais e 13 em cada 20 eram parentes de políticos. Bom, apesar de já ser algo que acontece há um bom tempo, isso acaba minando, abalando a credibilidade do TCM na visão de vocês? Veja, eu gostaria de complementar a fala do Dr. Adib, antes de responder objetivamente a sua pergunta. O Dr. Adib, ele tem um entendimento muito próximo do meu, não é? Porque no nosso país nós temos um problema sério que é assim, a coisa não está dando certo, precisamos de uma nova lei, não é? Tudo é motivo para existir um novo processo legislativo, uma nova legislação, e daí nós ficamos naquela velha história muito comum no Brasil, será que a lei vai pegar ou não vai pegar? A questão, de verdade, não é a legislação. A questão realmente é o ser humano, né? Na realidade, o que nós precisamos é mudar a cultura do brasileiro, a cultura do jeitinho brasileiro. Isso a gente consegue com educação, nós conseguimos aí com um trabalho de base, ou seja, vamos demorar aí 30, 40, 50 anos para chegar a um estágio, vamos dizer assim, adequado? Vamos demorar, mas eu acho que temos plenas condições de conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, a sua pergunta foi com relação a... Se afeta a credibilidade do TCM, né? Essa corrupção, segundo esses dados que eu levantei aqui da ONG Transparência Brasil. Veja, Felipe, hoje em dia, estar na administração pública está numa linha de frente, sempre com a possibilidade de estar respondendo uma ação judicial, uma representação, uma CPI. Eu acho que isso hoje, não é, faz parte da administração pública brasileira. Agora, é claro que se uma pessoa está respondendo um processo, uma improbidade administrativa ou, quem sabe, um processo criminal, sempre se levanta a suspeita. Sempre é possível levantar a suspeita. Agora, o princípio da presunção de inocência, embora nos últimos anos esteja sendo invertido, vamos colocar assim, né? Todo mundo é culpado até que se prove o contrário, o princípio da presunção de inocência tem que prevalecer. Agora, é claro que se a pessoa for condenada, a sentença transitou em julgado, daí, logicamente, esse administrador não vai poder mais fazer parte da administração pública. Mas enquanto estiver respondendo o processo, enquanto não tiver uma sentença,
creio eu que a presunção de inocência deve prevalecer. Mas que existe sempre aquele pé atrás, vai existir, isso não tem como, né? Já faz parte da nossa cultura. Eu gostaria de fazer, longe de querer complementar, mas exatamente no mesmo sentido. Eu gostaria de separar esse ponto específico em duas frentes distintas. A primeira é você ter um conselheiro que está sofrendo um determinado processo. Sofrer um determinado processo, qualquer um de nós pode sofrer pelos mais absurdos motivos ou pelos mais justificáveis motivos. Então, precisamos saber qual é o processo, qual é a natureza do processo, quais são os indícios, quais são as provas e como o professor disse muito bem, a presunção de inocência. Bom, este é um aspecto. Outro aspecto são as nomeações de caráter eminentemente político e de apadrinhamento, que nós sabemos que acontecem no Brasil. Então, no Brasil, naturalmente, e isso é histórico no Brasil, existem algumas indicações que nós sabemos. É para parente de alguém, é para alguém que é chegado politicamente de um determinado gestor público, é para alguém que é vinculado a um determinado partido político. Essa situação é que nós temos que dar cabo no Brasil. Então, o que se pretende na realidade, ou uma das ideias é, olha, isso não funciona porque lá são feitas nomeações políticas. Então vamos acabar com o Tribunal de Contas. Não, é o contrário. Vamos melhorar a forma de nomeação do Tribunal de Contas. Então vamos vedar a indicação de parentes, vamos vedar a indicação de políticos, vamos vedar uma série de circunstâncias que, se preenchidos, proíbem que aquele candidato ou aquele futuro candidato a conselheiro possa ser indicado. Então, na realidade, ao invés de dar o remédio para o paciente, nós estamos querendo matar o paciente para acabar com a doença. Não é isso. Nós precisamos melhorar a forma de indicação e de preenchimento desses cargos. Vamos trazer gente da magistratura, vamos trazer gente do Ministério Público, vamos trazer indicados da Ordem dos Advogados do Brasil, vamos trazer economistas de nome e de renome, vamos trazer gente do Conselho Regional de Administração, vamos trazer gente com reputação ilibada para todo o país, pessoas que conheçam profundamente a administração pública, que conheçam o direito administrativo, que conheçam as mazelas do povo e das cidades, que saibam o que é estar na instância decisória de um processo administrativo. Digo isso porque muitas vezes é fácil ser, me perdoem a expressão, engenheiro de obra pronta. Você analisar um processo licitatório ou uma obra pública ou um gasto público 3 anos depois na sua mesa de gabinete. O difícil é você ter um estado de emergência, a população com fome ou a população doente ou os recursos absolutamente escassos, o povo batendo na porta do seu gabinete e você ter que decidir naquele instante o que fazer. Essa situação de drama que vive o administrador público é que só aquele que conhece bem a administração pública sabe julgar. Muitas vezes nós temos o engenheiro de obra pronta. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos depois, dentro do gabinete, ele olha meia dúzia de papéis e diz, aqui está errado. Qual é o critério utilizado para dizer se está certo ou está errado? Muitas vezes a circunstância emergencial e até desesperadora da população sequer foi levada em consideração. Existem nuances, existem situações críticas da administração pública que só quem conhece e vive a administração pública é que pode dizer. Vamos aperfeiçoar a sistemática, vamos impedir que padrinhos políticos, parentes próximos, gente de determinado grupo político possa ser indicado. E com isso nós vamos depurando essa situação para que não paire dúvida. Veja, você pode ter um parente, você pode ter um indicado político que seja a pessoa mais honesta do mundo. Mas se isso vai levantar determinada suspeita, é melhor que não se faça. Para quê? Para que haja absoluta transparência nas ações dentro de um Tribunal de Contas. Os meios existem, nós só precisamos ter vontade política de fazê-lo. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui do José D'Amico, da Bela Vista, que ele faz para o senhor, doutor. Ele quer saber se não seria melhor que os tribunais de conta fossem poderes autônomos com conselheiros concursados do que meros órgãos dos auxiliares do Legislativo, que fez a pergunta aqui por telefone para a gente. Já posso responder? Fica à vontade. Meu caro, este seria um verdadeiro sonho, termos um poder independente, mas isso passaria por uma modificação constitucional, isso passaria por uma modificação dentro da própria estrutura administrativa e, na realidade, nós estaríamos criando uma espécie de outro poder para fiscalizar os demais. Geraria uma situação de poder e contrapoder dentro do país.
Da forma como está e com a autonomia que os tribunais de contas já têm no momento, dentro da sua estrutura, inclusive de decisão em algumas situações, de parecer em outras situações, de consultoria, suspensão de editais e assim por diante, já existe uma configuração bastante ampla e de muitos poderes para os tribunais. Penso que uma modificação simples em alguns sistemas, em alguns tribunais, da forma de provimento, da forma de preenchimento dos cargos de conselheiros e ainda uma pequena modificação na sistemática de apresentação dos atos praticados dentro desses tribunais de contas, com uma exibição efetiva das decisões e a uniformidade dessas decisões, no momento já sejam suficientes para que o país possa caminhar bastante. Mas, como um poder independente, não sei se chegaremos lá, mas poderia ser um sonho, mas talvez um sonho também casuístico, porque nós atravessamos uma fase bastante difícil. Não sei se seria o ideal. E eu aproveito e abro também a questão aqui da pergunta do nosso telespectador para o doutor Cecílio. Fique à vontade. Na realidade, eu acho que qualquer modificação mais profunda na questão dos tribunais de contas, isso passaria até por uma discussão no Congresso Nacional. Concordo com o doutor que os poderes que o Tribunal de Contas tem hoje, as competências desenvolvidas pelo Tribunal de Contas, me parecem estar razoavelmente adequadas. Eu acho que o Tribunal de Contas, ele consegue, em razão da legislação, ele consegue cumprir as finalidades para a qual eles foram criados. Agora, também concordo que a questão aí do famoso nepotismo, né, é uma coisa que precisa acabar. Na realidade, os cargos, vamos dizer, os cargos de livre provimento em comissão, né, os famosos cargos de confiança, na minha visão, eles devem ter um critério estritamente técnico, né, vinculado à formação do profissional, à experiência do profissional, de modo que as funções, que as competências sejam exercidas também tecnicamente, sem pensar em compadrios políticos, nos famosos jeitinhos que nós tão bem conhecemos aí nos últimos anos e que está sendo discutido bastante. Então, eu acho que dentro da atual configuração, o Tribunal de Contas tem poderes aí razoáveis para cumprir a sua finalidade. Eu queria que vocês analisassem uma outra questão também. Olha, no dia 13 de março, o TCM ele convocou uma coletiva de imprensa para abrir aí alguns dados para a sociedade. O órgão lhe apresentou, inclusive, um dado que indica aí que entre 2010 e 2017 houve mais de R$1 bilhão que foram economizados por causa de auditorias feitas aí pelo TCM. Uma outra questão. O TCM também anunciou a criação de um app, um aplicativo que permite a qualquer cidadão acompanhar as obras e licitações da prefeitura. O que vocês acham de iniciativas como essa? Tanto aí de uma abertura aí com os dados, como essa questão tecnológica aí também da criação de um aplicativo? Olha, eu acho excelente, acho fundamental. São ferramentas que a tecnologia coloca à disposição do cidadão e, na realidade, são instrumentos que o próprio Tribunal de Contas do município, de todos os estados e da própria União, podem se servir para receber informações do cidadão que passa a ser um fiscalizador das obras e dos serviços públicos. No momento em que você verifica que uma obra pública está paralisada ou que um determinado canteiro de obras ocorrem ou possam ocorrer irregularidades, você tem como comunicar através da tecnologia da informação, através de aplicativos, você comunica o órgão de controle. Isso é fantástico. Nós usamos a tecnologia para tantas coisas úteis e também para tantas coisas inúteis. Por que não usar a tecnologia da informação para fiscalizar o bom uso dos recursos públicos? Eu acho isso excelente. Em relação à apresentação das contas, penso que o Tribunal de Contas do município andou bem, mas simplesmente cumpriu uma obrigação fundamental, que é dar transparência àquilo que tem feito. Se economizou essa cifra astronômica, também fez muito bem, porque é função do Tribunal de Contas não só fiscalizar, como também orientar bem a administração pública. Nós imaginamos o Tribunal de Contas como um órgão simplesmente julgador, que fica aguardando o momento de dizer, aqui você errou e eu vou aplicar uma determinada sanção. Não, não é isso. Se tiver que aplicar a sanção, sim. Mas em determinados processos, em determinados momentos, o Tribunal de Contas, ele funciona para orientar de forma adequada a administração pública para que não cometa erros, para que não se equivoque nos processos licitatórios, nos processos de aposentadoria, na realização de concursos públicos e assim por diante. Porque isso significa economia também para o poder público. Então,
Aí há uma série de fatores que entram no jogo. E esse jogo precisa ser sopesado sobre a validade ou não de se manter um Tribunal de Contas desta envergadura no município do tamanho de São Paulo. Doutor Cecílio. Veja só, a questão do Tribunal de Contas, da transparência do Tribunal de Contas. A atitude do Tribunal de Contas do município de São Paulo em adotar essa transparência, usar mecanismos da tecnologia, é coisa de primeiro mundo, é coisa de se parabenizar. Agora, não adianta haver apenas a transparência se se não for permitido ao cidadão canais de acesso. Ou seja, precisamos ensinar o nosso povo, precisamos dizer para o nosso povo que ele também pode participar dessa vontade administrativa, porque senão a transparência acaba sendo mais uma atitude inerte, mais uma atitude que não vai propiciar frutos. Então, a questão da necessidade de se ensinar, de se mostrar para o povo que ele tem um canal com a administração pública é muito importante. Além disso, o Tribunal de Contas do município de São Paulo ele tem a Escola de Contas, que propicia treinamentos, que propicia uma atualização dos servidores, o que também é muito bom. Tudo isso contribui para uma melhoria do trabalho do Tribunal de Contas. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado, tudo isso tem que ser muito sopesado, e não simplesmente falar, vamos extinguir esse órgão de controle. Eu acho que existem muitas coisas boas, muitas coisas interessantes que podem ser implementadas e melhor implementadas. Mas o mais importante de tudo é permitir e ensinar o cidadão a participar da vontade administrativa. Como o senhor falou, estamos num Estado democrático de direito e o povo é que detém o poder. Então nós precisamos ensinar esse nosso povo a exercitar o poder, a exercitar a cidadania. Agora, ainda na questão no aspecto jurídico, caso ocorra uma extinção, de uma aprovação de um projeto de lei que seja sancionado, como é que fica essa questão jurídica, a quem o TCM deve recorrer, STJ, STF, vale de comparativo que nós tivemos no caso do Ceará, onde foi feito o recurso ao STF, que foi recusado, Como que vocês analisam? Penso que essa discussão, sem nenhuma dúvida, vai terminar no Supremo Tribunal Federal. A discussão vai acabar no Supremo Tribunal Federal, mas volto a insistir naquele ponto de vista. Não vejo inconstitucionalidade na lei. O professor entende que possa existir uma determinada inconstitucionalidade. Penso que essa decisão é uma decisão que deva ser amadurecida com a população de São Paulo, com os gestores de São Paulo, e não apenas sob a ótica que vem sendo bastante colocada nos últimos dias, que é a questão da economia. Existem algumas despesas que também terão que ser feitas, eventualmente, para implementar a estrutura no Tribunal de Contas do Estado. Então, estaremos só trocando o gasto, sai do município e vai para o Estado. Ainda que com economia, porque a estrutura do Estado ela é bastante grande e irá suportar isso, talvez de uma forma um pouco mais fácil, de forma menos onerosa. Mas quando nós pensamos no Estado de Direito, quando nós pensamos em controle efetivo pela cidade e pelo povo, numa cidade do tamanho de São Paulo, existem alguns custos que são custos chamados institucionais. São custos que o povo de São Paulo deve ter para controlar de perto as suas contas, da forma mais próxima possível, com as peculiaridades do município de São Paulo. Então, esse é um cálculo que precisa ser feito, e não simplesmente dizer, aqui eu gasto 100 milhões, vou passar a gastar 70 ou 80, Tudo isso precisa ser sopesado. Doutor Cecílio, como o senhor vê essa batalha jurídica? Eu acho que se eventualmente esse projeto de lei vingar, se realmente ele for aprovado, eu não tenho dúvida que isso vai desembocar no STF, no Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente mediante uma ação direta de inconstitucionalidade, mas eu não tenho dúvida que a coisa será discutida junto ao STF. E o que eu penso é o seguinte, antes de se implementar esse projeto, que ele efetivamente seja discutido pela Casa do Povo, pelos vereadores que integram a Casa do Povo, que ele seja amplamente discutido com o povo da cidade de São Paulo, para que se adote uma atitude minimamente coerente, uma atitude que realmente satisfaça as necessidades da nossa cidade. Simplesmente, por conta de números, promover a extinção,
porque vamos gastar um pouco menos, precisamos ver até que ponto esse gastar um pouco menos realmente é bom para o município. Ainda tem, acho que um minutinho para cada convidado. A gente vai aproveitar já para passar o contato de cada um de vocês, o contato. E eu já aproveito aqui para agradecer a participação do Dr. Adib Kassuf Saad, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo. Doutor, um minutinho, uma consideração final, já agradeço a participação. Felipe, na realidade eu que agradeço o convite, o carinho, a recepção. Acho importante esse espaço de debate democrático da Câmara de São Paulo. Acho importante a presença do ilustre professor, com quem pude ouvir e aprender bastante. E é importante que o povo participe dessa discussão. Se haverá ou não o fechamento ou a extinção do Tribunal de Contas do município de São Paulo é um assunto a ser amadurecido pela população de São Paulo, que na realidade é a maior interessada no controle dos gastos do seu dinheiro. Então, se a população de São Paulo não participar desse debate, qualquer que seja a decisão, será uma decisão sem legitimação democrática. Fica o meu pedido de participação e para que os vereadores de São Paulo, que já carregam tanto peso para gerir uma cidade do tamanho de um país, que ouçam o seu povo, que ouçam as suas bases e aprofundem no estudo de todas essas circunstâncias e que tomem a melhor decisão. Obrigado. Tá certo. Doutor Antônio Cecílio Moreira Pires, professor de Direito Administrativo da Universidade Mackenzie, mestre e doutor em Direito do Estado, a quem eu também agradeço muito a participação. Um minutinho aí, Felipe, eu que devo agradecer por ter sido chamado para fazer um debate de um assunto tão relevante para o nosso município. Agradeço aí as palavras do professor, do doutor Adib. Foi um prazer debater com o doutor. E município de São Paulo, povo do município de São Paulo, vamos participar da vontade administrativa. É isso que nós precisamos, estar junto com os nossos representantes e chegar a uma melhor solução para o caso. Certo, está dado o recado então. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais um programa Clipe em Eletrônico. A gente vai ficando por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Até mais.